Nós vamos conversar agora com o Carlos Aros, vamos falar de tecnologia, de governo digital, não é, Aros? Boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. É isso mesmo, vamos falar sobre o governo digital, o aumento, não é, do acesso por meios digitais aos serviços públicos, um trabalho que vem sendo conduzido já há bastante tempo pelo governo federal, e pelos governos estaduais e municipais, claro, mas a carga maior é sobre o governo federal, porque a estrutura tem que dar conta de atender a um país com dimensões continentais. E para isso, Denise, eu convidei o Luiz Felipe Monteiro, que é secretário de Governo Digital no Ministério da Economia, quem eu agradeço por ter aceitado o convite aqui de pronto, para contar para a gente a quantas anda essa história, agora com 700 serviços digitalizados, e isso representa muita coisa, significa que nós avançamos muito, fizemos uma caminhada bastante longa em um período bastante curto, né, Luiz? Boa tarde para você. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Denise. Um prazer estar aqui com os ouvintes da Jovem Pan. Ô, Luiz, me explica o que significa 700 serviços digitalizados. O que são esses serviços, de maneira geral? É claro, não dá para explicar cada um deles, mas qual foi o foco de vocês nessa digitalização de serviços e quem são os cidadãos beneficiados em uma primeira linha? O governo oferece mais de 3.500 serviços públicos para os seus usuários, ou seja, cidadãos, empresários e outros entes de governo. Desses 3.500 serviços públicos, nós, de janeiro de 2019 até agora, já transformamos 700 deles, que antes eram exclusivamente atendidos em canais presenciais, ou seja, o cidadão tinha que se deslocar, tinha que ir a uma unidade de atendimento, ficar em fila e gastar o seu tempo para a oferta. Agora, 700 desses serviços estão disponíveis em canais digitais. Há serviços das mais diversas naturezas. Então, os serviços do INSS foram totalmente digitalizados e agora a maior parte dos cidadãos já acessam por canais digitais. Serviços para obtenção de seguro-desemprego, serviços para habilitação de produtores rurais, para recebimento de indenização do Ministério da Agricultura, serviços para que os empresários comuniquem ao Ministério da Economia férias coletivas e acordos coletivos de trabalho. Ou seja, tem o mais diverso grupo de serviços que vai da saúde, educação, economia e também aqueles mais importantes que são os que atendem às necessidades dos brasileiros, os serviços de cidadania. Agora, secretário, essa mudança toda, essa digitalização, ela foi implementada com urgência em função da pandemia. O que mudou em termos de procedimentos do governo? Porque muita empresa está tendo que se virar agora, recorrer a canais digitais para ter acesso aí ao mercado, para não ficar completamente isolada, interromper totalmente a atividade. Agora, no caso do governo, é uma questão de prestação de serviços também. Como é que foi o procedimento pós-pandemia? Denise, o coronavírus, ele obviamente que chegou ao mundo como uma grande surpresa, e quando ele chegou ao Brasil com mais intensidade, nós no primeiro dia sentamos e planejamos uma ação, uma força-tarefa para garantir que 3 principais critérios fossem atendidos nos serviços a serem transformados. Primeiro, que fosse reduzido as oportunidades de aglomeração ou os riscos de aglomeração. Então, aqueles serviços intensivos em atendimento, que tem muito volume de transação, nós priorizamos. Aqueles serviços que respondiam diretamente à Covid, por exemplo, serviços de saúde ou até mesmo o tão falado auxílio emergencial. E o terceiro critério foram serviços que permitem o reaquecimento ou a retomada da economia e manutenção de empregos. Então, como esse de comunicação de férias coletivas, seguro-desemprego e serviços que possam acelerar o canal das empresas. No momento do Covid, nós vimos que a transformação digital ou a oferta de serviços digitais deixou de ser uma opção e passou a ser a única alternativa.
porque o cidadão está, uma boa parte, recluso, os órgãos de governo, em função de restrições locais, estaduais e municipais, muitos deles não podem abrir, então a única alternativa passa a ser o canal digital. Por isso nós aceleramos a transformação digital, o time está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só nesse período do coronavírus nós já transformamos 130 serviços que eram presenciais e agora são digitais, e realmente estamos engajados para que o digital seja uma alternativa fácil de uso e acessível a esse brasileiro que, nesse momento mais sensível, está impossibilitado de se deslocar de uma agência e que ainda tem que realizar os seus deveres e obter os seus direitos do governo. Agora, tem muita coisa, desculpa, Haros, a avançar em relação a isso. Nós tivemos problemas seríssimos, por exemplo, na Caixa, em relação às contas digitais, e mesmo em relação ao emprego, esse pedido de seguro-desemprego, muita gente reclamando da dificuldade de acesso, talvez as pessoas não estejam entendendo bem os mecanismos que estão sendo oferecidos, mas se percebe uma precariedade. Se tentou, por exemplo, digitalizar os números do CAGED, que é o Cadastro de Empregados e Desempregados, e não se conseguiu chegar ao número final ainda, não é? É uma jornada, Denise, e tem obviamente sempre oportunidades de melhoria, né? A transformação digital não é um processo simples por vários aspectos. Tecnicamente ela não é simples, a instituição, o governo está se adaptando para isso e também o consumidor, o cidadão brasileiro que já é muito digitalizado. Vale lembrar que nós somos a 4ª maior população do mundo de usuários de internet, também precisa se adaptar e entender esse processo. O que nós tivemos naturalmente é uma aceleração dessa adaptação. Aquilo que antes levava 3, 4, 5, 6 meses para se ajustar, para fazer testes, para de fato ficar pronto e disponível como nós, com a qualidade que nós gostamos e que o cidadão merece, teve que ser acelerado por uma condição específica e nós estamos atuando à medida que cada desafio desse apareça para realmente o cidadão conseguir obter os seus direitos. É um aprendizado, o governo está constantemente aprendendo e evoluindo nesse sentido também. Luiz, na semana passada eu trouxe aqui na programação da PAN os dados do estudo do Comitê Gestor da Internet, né, o governo eletrônico, e há alguns aspectos nesse estudo a respeito da instantaneidade dos serviços, né? O tempo de resposta, quantos serviços podem ser feitos em tempo real, seja por mensageria, né, no formato de WhatsApp, ou em um chat que você pode acessar dentro da página do órgão ali ao qual você está recorrendo. Qual é o processo, nesse momento, que permite esse tipo de atendimento em tempo real, dentro desse todo aí de serviços digitalizados, e por que ainda é tão complexo oferecer essas respostas instantâneas para a população? Bom, o atendimento robotizado ou por meio de assistentes virtuais faz parte da nossa estratégia de transformação digital. Então nós queremos, por um lado, que 100% dos serviços públicos, ou seja, todos os 3.500, estejam disponíveis em canal digital, então uma estratégia de abrangência na oferta de serviços públicos. Vale lembrar que hoje nós estamos com 56% digitais, então tem um caminho até o final do 2022. E na lógica da prestação, nós queremos que os serviços estejam na mão dos brasileiros em todas as plataformas, ou seja, multicanal. Então, hoje nós estamos fazendo acordos e compromissos técnicos com todas as plataformas, como o WhatsApp, o Telegram, a Alexa da Amazon, que recentemente nós lançamos a integração, o assistente do Google, a Siri da Apple e todos os assistentes que estão na mão dos brasileiros, de todos os brasileiros que têm um smartphone, e que esses serviços, os 3.500, estejam de forma intuitiva disponíveis nessas plataformas. O que nós queremos com isso é que o cidadão não precise se deslocar para uma agência de governo para fazer uma pesquisa, para tirar uma dúvida sobre um procedimento. Isso possa ser rapidamente, às 11 horas da noite, se ele tiver interesse, feito em casa pelo meio do seu smartphone. Agora, Luiz, para a gente poder encerrar, não sei se a Denise tem alguma outra questão, mas da minha parte aqui, você mencionou essa parceria com a Amazon, pelo comando de voz aí com a Alexa e tal, e tudo isso é muito bacana. Mas a gente precisa considerar também que são muitos Brasis dentro de um grande Brasil, e a gente já falou sobre isso no nosso papo
no Sociedade Digital, você participou com a gente há poucas semanas, falando sobre essas diferenças e tudo mais, e eu queria voltar a esse tópico. Dentro desse cenário de bastante dificuldade, do ponto de vista até de educação, de as pessoas conseguirem aprender a lidar com essas plataformas, pouco familiarizadas com essas plataformas, o que pode e ainda vai ser feito para oferecer instrução, orientação, para facilitar? Porque a gente, claro, vive numa situação privilegiada aqui, e eu estou em São Paulo, é uma capital, uma das maiores cidades do mundo, tenho acesso a todos os recursos, mas há pessoas que estão mais distantes e têm menos acesso a esses recursos. Como é que a gente faz para integrar todas elas do ponto de vista de instrução e de educação, para que usem de maneira mais intuitiva esses serviços, embora você tenha trazido o número, nós já sejamos bastante conectados a uma parcela da população ainda carente desse tipo de informação, né? De fato, nós temos 30% dos brasileiros que não acessam a internet frequentemente. O governo quer cuidar de todo o seu cidadão, então dos 70% conectados e também dos 30% não conectados, ou que porventura desejam continuar recebendo um atendimento presencial. Fundamental, primeiro, que para o cidadão conectado nós estejamos distribuídos ou próximos dele por todas as plataformas, aquela que ele melhor interage, ou que ele tem mais comodidade em interagir. Então, por exemplo, se eu tenho um cidadão conectado, mas que ele tem dificuldade em entrar no site do INSS para fazer uma determinada operação, talvez ele no WhatsApp tenha muito mais familiaridade e possa perguntar para um atendente via WhatsApp e esse atendente responder e dar o mesmo tipo de retorno. Então, a estratégia para o cidadão conectado é estar presente em todos os lugares de forma intuitiva. Eu costumo dizer para o meu time que serviço digital bom é um serviço que não precisa de manual, é um serviço que não precisa de suporte, ele tem que ser intuitivo para todos. Do outro lado, para os 30% que ainda não estão conectados, nós temos duas ações, duas jornadas. Uma jornada é uma jornada de inclusão digital, de aumento de banda larga, aumento de capilaridade e acesso a esses brasileiros, muito concentrada no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. O outro lado é a gente perceber o seguinte, que o serviço digital é bom para todos, porque a nossa estratégia é uma estratégia de complementação de canais. Certo. Nós não estamos substituindo, nós estamos fechando uma agência para abrir um canal digital. Nós estamos incluindo um canal digital. Então, quando o cidadão que precisa ir presencialmente por uma questão de orientação ou falta de acesso, ele for a uma agência do INSS ou outra agência do governo, 70% daquele público migrou para um canal digital, então ele não vai ter fila, ele vai ser muito melhor atendido, o atendente vai ter muito mais tempo e atenção para dedicar. Por isso que o serviço digital é bom para todos. É bom para o governo, porque ele é muito mais barato e muito mais eficiente para entregar. É bom para o cidadão incluído, que pode acessar 24 horas por dia de onde quiser. E é bom para o cidadão que não tem acesso à internet ou que optou pelo acesso presencial, porque as agências vão ser muito mais disponíveis e agradáveis para o seu atendimento. Quero agradecer o Luiz Felipe Monteiro, que é secretário do Governo Digital do Ministério da Economia. Luiz, obrigado mais uma vez pelo bate-papo, pelos esclarecimentos. Um bom trabalho para vocês por aí. Denise, obrigado. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Aros, obrigada. Nosso Carlos Aros, aliás, é o nosso repórter com passado de atleta, né, Carlos Aros? Pois é, com passado de atleta. Estou sobrevivendo aqui à Covid-19. Graças a Deus, sem sintomas, bem acompanhado pelos médicos e por isso aqui, confinado no meu pequeno paraíso nerd, trabalhando remotamente aqui, até que seja liberado pelos médicos, que seja seguro para mim, para poder sair, e seguro também para as pessoas com quem eu convivo diariamente. Você é uma delas, Denise, para não colocar ninguém em risco. Estou por aqui, bem felizmente. E o melhor que não passou para ninguém, né, Aros? Você estava trabalhando, foi ótimo isso daí, e ótimo que você não teve nenhum sintoma. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até mais, Beijo, Denise. Tchau.